Certo. Você acha que a gente fala também de multisig? Porque no fundo eu já ouvi pessoa falar que um passphrase é um mini multisig e que um multisig é que, sei lá, que ter o SID com passphrase é um multisig 2 de 2 em vez de ser uma assinatura só. Então, o que que você acha de explicar o que que é um multisig também e se você... Porque assim, eu já vi muita gente criticar que multisig é muito legal, mas que no fundo acaba tendo um risco maior da pessoa se confundir e fazer cagada do que ela confiar numa entropia um pouco menor, como uma assinatura, duas assinaturas com passphrase. Então, explica o que é multisig, mas também não precisa entrar em tanto detalhe operacional técnico, porque isso eu concordo com você que se a gente quiser falar no Zoom In, perde uma podcast inteira só com isso, e que para quem já está querendo fuçar tão embaixo assim, é mais fácil passar 2 ou 3 tutoriais no Bitcoinheiros, na Toca do Dove, que ajuda os caras melhor. Ah, não, beleza. Assim, de um jeito bem simples, tá? Qual que é a diferença de você ter uma carteira unisig, de uma assinatura só, de uma multisig? Então, imagina assim, ó. É a mesma coisa que você tiver um cheque. Então, você tem um cheque lá, que você vai pegar esse cheque, vai falar que você está passando essa quantidade de bitcoins, desse dinheiro, para uma pessoa, e você vai assinar esse cheque, certo? Então, imagine que numa transação comum, de uma assinatura só, você fala assim, olha, eu, né, Coreia, ou melhor dizendo, eu, portador dessa carteira tal, 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 definida aqui, passo para o portador dessa carteira tal, 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 a quantidade de tantos satoshis. E como eu garanto que esse cheque é meu, através da minha assinatura. Então, eu pego a assinatura, assino, destaco esse cheque, coloco lá na rede do banco, o banco vai pegar, vai olhar, vai falar, não, beleza, vai dobrar esse cheque, vai debitar da minha conta e adicionar a conta, vai creditar essa quantidade de satoshis na conta da outra pessoa. Qual que é a diferença disso para um multisig? A diferença é que no multisig, você vai ter que ter a assinatura de mais outras pessoas, que no caso não são pessoas, são carteiras, certo? Então, o multisig é isso. Você ter mais de uma carteira para assinar, para garantir que essa transação seja enviada, para que os fundos sejam retirados dessa determinada carteira, desse determinado saldo, dessa UTXO, e mandado para outra pessoa. Então, é isso que é multisig. É você adicionar mais assinaturas para que ela seja enviada. Qual que é o problema disso? O problema disso é que, para que esse cheque seja feito, você tem que ter os dados assim, vamos colocar assim, as informações das outras carteiras. Então, você não consegue você não consegue nem gerar um boleto do cheque sem as informações todas as carteiras que você está fazendo para assinar esse cheque. Então, pensa que você precisa vamos trazer para o mundo real, né, do mundo aqui. Pensa que você precisa do CPF e do nome de todas as pessoas que vão ter que assinar esse cheque. Então, se você fizer uma assinatura, fizer um cheque de 3 pessoas, onde as 3 têm que assinar, você precisa da informação dessas 3 pessoas. Você e mais 2. Se você não tiver a informação de uma dessas pessoas, ou tiver uma informação errada de uma dessas pessoas, você não consegue criar o cheque e, consequentemente, você não consegue movimentar a conta, movimentar o Satoshi. Então, esse é o problema de você ter uma carteira multi-assinatura. Você precisa de informações dessas três carteiras que você criou, você precisa dessas informações. E se você perder uma dessas informações, você está na roça. Você não consegue movimentar e aqueles bitcoins são perdidos para sempre. Então, esse é o problema. Você aumenta a complexidade e você aumenta o risco de você perder qualquer coisa desse tipo e você se ferrar.
Então, esse é o problema da carteira multisig. E a multisig, ela não necessariamente você precisa dessas 3 pessoas para assinar para você criar aí, para você fazer a transação. Você pode ter 3 pessoas, 3 assinaturas, e você precisa de apenas 2 delas. Ou você precisa de uma delas. Só que isso cria, logicamente, não aumenta a segurança, mas diminui a segurança. Porque para uma pessoa conseguir movimentar os seus satoshinhos, numa carteira multisig 3 de 2, por exemplo, ela precisa encontrar não só, ela tem que ter as informações das 3 carteiras, só que ela precisa ter acesso a 2 delas. Eu posso ter os seus dados e os dados das outras 2 pessoas e ter somente assinar, né, ter a assinatura dessas outras 2 pessoas e não ter a sua, por exemplo. E eu consigo ter o acesso. A Coreia está muito difícil, está muito complicado. Mesmo assim, você fazendo a analogia do cheque. É complicado. É complicado. É uma coisa difícil de entender. Mas, de uma maneira geral, uma carteira multisig é isso. É você ter múltiplas assinaturas de várias outras carteiras para você conseguir movimentar o conteúdo da carteira em si, que é a junção dessas 3 carteiras. É como se você tivesse uma conta conjunta, onde você precisa ter você e sua mulher, ou você e seu esposo, estarem de acordo para você movimentar a conta, certo? Então, isso é o multisig. Por que, às vezes, você ter uma carteira multisig é pior do que você ter uma carteira de 24 SIDs, uma unisig, uma unisig, aliás, uma carteira de uma única assinatura com uma passphrase em comparação a uma carteira multisig. Porque a multisig, se você perder qualquer coisinha desse tipo, dessas informações, você perdeu os seus satoshis para sempre. Então, você tem que ter muito mais cuidado. Então, você tem uma comodidade absurdamente abaixada, diminuída, para um aumento grande de segurança. Por quê? Porque se eu tiver, por exemplo, um jogo de 24 palavras, de 2 carteiras ou 3 carteiras diferentes, pegar essas 3 carteiras, colocar em, por exemplo, na minha casa, na casa dos meus avós, na casa dos meus pais, mesmo que se o meliante conseguir as minhas chaves, ainda ele vai precisar das 2 chaves que estão em outros lugares, em outras localidades diferentes, que pode ser outros países, que pode ser outra cidade, que pode ser em outro lugar completamente diferente, e ele nunca vai ter acesso a essa carteira. Às vezes, isso é bom, mas você saiba que para você movimentar essa carteira, você tem que ter as informações que estão nesses 3 lugares diferentes. Então, se você precisar um dia fazer o backup dessa carteira, você tem que pegar essas informações desses 3 lugares e conseguir juntar essas informações para você conseguir gerenciar, para você ter essa conta. Então, para você movimentar essa conta conjunta aí, esse multisig, essa carteira multisig. Então, como é muito complicado e não é uma coisa simples, as pessoas precisam entender que talvez não seja interessante. E por que é mais interessante você ter 24 palavras e uma passphrase? Porque assim, se você pega essas 24 palavras e divide ela em 2 backups diferentes e coloca um na sua casa, na casa dos seus pais, automaticamente você criou aí quase que entre aspas, uma multisig. Porque você precisa dessa informação, mais a informação da casa dos seus pais para juntar para você ter sua carteira. Então, você consegue criar essa mesma ideia do multisig, quebrando na metade as informações e distribuindo essa metade num mundo analógico, logicamente, na sua casa e na casa dos seus pais. E, além disso, você pode ainda colocar uma passphrase, que seria mais uma frase, dígitos ou qualquer coisa assim, aleatório ou não, que a pessoa nunca vai, tipo assim, a pessoa precisa
ela não só precisa dessas informações, mas ela precisa saber mais essa palavra para ter acesso aos seus dados, para ter acesso à sua carteira, aos seus bitcoins. Então, às vezes é muito mais fácil você ter essa distribuição de quebrar no meio as palavras, colocar uma parte na casa dos seus pais, uma parte aqui, ou deixar metade com a sua esposa, metade com você, e ter a passphrase e pronto, do que, basicamente, você ter uma multisig da vida. A multisig é só muito interessante, aí você fala assim, não, mas por que então tem multisig? Por que ela é importante? Ela é importante para, por exemplo, vamos supor, você tem uma empresa, você e seu sócio, vocês têm Bitcoin na empresa, só que você tem medo que seu sócio roube os seus Bitcoins da empresa e suma do mapa. E você também tem medo, o seu sócio também tem medo que você faça isso. Então, para que o saldo seja retirado da carteira de vocês, vocês dois precisam estar em comum acordo. Então, o que você faz é criar uma carteira 2 de 2, onde ele precisa assinar e você precisa assinar para que esses bitcoins saiam da carteira de vocês para vocês conseguirem fazer alguma coisa. Então, é por isso que tem a multisig. É quando você precisa de mais pessoas para movimentar esse dinheiro. Entendeu? Então, é isso. E dependendo da pessoa, dependendo do nível de conhecimento dela, técnico e não só técnico, mas organizacional, pessoal, é mais interessante ela ter uma chave, uma seed de 24 palavras e mais uma passphrase do que ter uma carteira multisig. Enquanto você estava falando, uma coisa que a gente não falou, mas que é bem simples, então eu nem vou fazer uma pergunta para você, eu vou só fazer um adendo aqui, é que também faz mais sentido guardar suas palavras no metal do que no papel, né? Porque se sua casa pega fogo e você guardou no papel dentro de um porta-retrato ou dentro de uma caixa de sapato, você automaticamente perdeu sua carteira também. Então, assim, das maneiras que eu particularmente conheço de guardar palavras, escrever no metal e pôr o metal dentro de um ziplock sempre foi minha favorita, assim, se a pessoa tá pensando em enterrar ou qualquer coisa do gênero. Sim, sim. É uma boa, assim, eu ganhei do pessoal da StackBit a carteira de metal deles. É muito boa, porque você só precisa fazer alguns pontos e é muito fácil de você fazer o backup. Você pega esse backup que você fez e se você tiver um terreno, você pode enterrar, ou se não, você pode simplesmente deixar num lugar muito difícil das pessoas acessarem e, se necessário for, se tipo assim, pegou fogo, a sua casa inteira, você consegue, aí com uma retroescavadeira, você consegue encontrar esse backup. O problema maior das pessoas colocarem em papel é porque papel não é uma coisa durável. Então, ela precisa, se ela fizer um backup, ela precisa fazer vários backups, deixar em lugares diferentes, porque papel é jogado fora rapidamente por qualquer pessoa. Então, tem que sempre tomar cuidado.